Então, minha gente, vamos retomar aqui nosso módulo de perícia médica previdenciária. Bem, a gente vai ver agora um tópico que é muito importante. Qual a diferença entre auxílio incapacidade temporária, acidentário e o auxílio acidente? Bem, a gente viu que o auxílio incapacidade temporária é quando o indivíduo tem uma determinada condição, ele está tratando da doença, ele não pode trabalhar. Tá? Então, ele vai ficar aquele tempo para tratar a doença, para compensar a doença, até que ele possa voltar para o trabalho. Acidentário quer dizer que teve correlação com o trabalho. Então, quer dizer que houve um acidente de trabalho, tá? O que é o auxílio acidente? O auxílio acidente já é outro tipo de benefício. Vamos ver lá? Então, o auxílio acidente é um benefício de caráter indenizatório. Então, é uma indenização que você vai receber. Resumindo aqui, o auxílio acidente, eu vou ler daqui a pouco o texto, é quando você teve uma determinada ocorrência, por exemplo, a pessoa teve uma fratura de antebraço. Aí fez a cirurgia, fez fisioterapia. Nesse tempo que ele está fazendo a fisioterapia, a cirurgia, ele vai ficar em que tipo de benefício? Ele vai ficar no auxílio incapacidade temporário. Ele vai ficar lá no auxílio incapacidade temporário. Depois de um tempo que o ortopedista fala, olha, não tem mais o que fazer, não. Ele vai ficar realmente com a diminuição da extensão, mas ele pode trabalhar. Então, nessas situações que a pessoa pode trabalhar, que volta para o trabalho, mas com a redução da capacidade para o trabalho, ele vai receber o auxílio acidente. Então, o auxílio acidente é de caráter indenizatório. Ele volta para o trabalho, fica trabalhando e recebe o auxílio acidente. Importante observação. O auxílio acidente é decorrente de acidente de qualquer natureza ou causa. Não precisa ser necessariamente de acidente de trabalho. Então, ele pode ter essa fratura de antebraço em casa, no trabalho, independe. Ele vai receber esse benefício de caráter indenizatório, tá? Então, voltando aqui para o slide anterior, o auxílio incapacidade temporária é aquele benefício que é um valor maior, que ele vai receber correspondente ao salário, né, que na verdade é uma média de 91% da renda mensal dele, do salário de benefício, que vai compor a renda mensal. Então, ele vai receber quase que o salário total, ele vai ficar afastado da empresa, ele vai fazer todo o tratamento. Beleza, ficou lá de benefício. Quando viu que ele pode voltar para o trabalho, mas ele vai voltar com a redução da capacidade para o trabalho, ele volta para o trabalho, mas ele volta ao trabalho recebendo auxílio acidente. Como a nomenclatura confunde, às vezes a pessoa acha que é a mesma coisa, mas são entidades completamente diferentes. Um que é o auxílio incapacidade temporária, que foi adquirido no meio de trabalho, que é o acidentário, ele vai ficar sem trabalhar, vai receber o benefício quase igual ao salário e vai ficar afastado da empresa. O auxílio acidente já é totalmente diferente. É quando ele tem alta, ele retorna ao trabalho e ele vai ficar recebendo esse benefício de caráter indenizatório. Inclusive, o auxílio acidente, ele é exceção nos benefícios da Previdência. Ele pode ser inferior a um salário mínimo. Porque é o seguinte, na Previdência, por mais que você contribua pouco, quando você contribui, deixou de contribuir, quando faz o cálculo da sua renda, que esse cálculo é feito pela média dos seus 80 maiores salários de contribuição. Então, quando soma lá, caramba, você pagou muito pouco, vai ficar inferior ao salário mínimo que você vai receber. Isso não acontece. Então, o mínimo que você recebe é um salário mínimo. No caso do auxílio acidente, ele é uma exceção, porque ele tem caráter indenizatório. Tá? Então, o valor dele, inclusive, é 50% da renda mensal. Enquanto o auxílio doença é 91%, né, quase 100%, ele é metade. Tá bom? E geralmente cai em prova. Ele é a exceção, é o benefício que pode ser inferior a um salário mínimo. Tá? Vamos lá? Então, voltando aqui para a nossa definição. Então, o auxílio acidente é um benefício de caráter indenizatório, como eu falei, e a quem é devido? Ele é devido ao segurado empregado, inclusive o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial. Isso é muito importante. Se lembra que no comecinho da aula eu falei, minha gente, o tipo de segurado obrigatório e facultativo vai deferir no tipo de benefício que ele vai ter. Então, só vai ter direito ao auxílio acidente quem for empregado, incluindo o doméstico, trabalhador avulso e segurado especial. Isso cai em prova. Isso cai muito em prova. Então, agora você vai parar. Você estava sem prestar atenção, né? Estava tomando banho de televisão, comendo, estava no carro. Vai parar e vai anotar isso. Que o auxílio doença, auxílio acidente, ele é devido ao segurado empregado, ao empregado doméstico, ao avulso e ao especial. Isso vai ser questão da sua prova. Você que está trabalhando na justiça com o perito do juízo, o juiz não vai perguntar isso, quem é devido, porque lá é matéria de prova, matéria de direito, lá quem vai ter que apresentar isso vai ser o advogado e o procurador.
mas o juiz vai querer saber como você deve enquadrar. E o auxílio-acidente hoje está sendo um grande gargalo na justiça, porque muitos peritos não entendem como devem enquadrar ele, e termina a pessoa, por exemplo, o indivíduo, o perito quer falar que ele tem direito ao auxílio-acidente, só que não consegue concluir, o juiz entende que é auxílio-doença. Mas vamos ver lá. Continuando aqui. Quando as consolidações... Então, continuando, segurado especial. Que sofrerem o quê? Acidente de qualquer natureza. Outra questão que cai muito. O auxílio-acidente só pode ser por acidente de trabalho? Não. Ele pode ser por acidente de qualquer natureza ou causa. Quando as consolidações das lesões decorrentes do acidente resultar em quê? Em redução definitiva da capacidade do trabalho que habitualmente exercia. Ou seja, para eu receber auxílio-acidente, eu tenho que ter uma redução da capacidade do trabalho. Se eu não tiver, não recebe. Lembra que é uma indenização. E outra, tem que ser uma sequela definitiva, tá? Então, ele vai passar o tempo de tratamento, o tempo de recuperação que for necessário. Quando ele tiver alta, que tiver uma sequela que não tem mais o que fazer, é que ele vai receber o auxílio-acidente, tá? Então, repetindo aqui para a gente fixar. O auxílio-acidente é devido a quem, minha gente? Ao segurado empregado, o empregado doméstico, ao trabalhador avulso e o segurado especial. Qual é a condição? Acidente de qualquer natureza, incluindo o acidente de trabalho. Quando ele é por acidente de trabalho, ele tem a sigla chamada B94, tá? Aquelas siglas aí que vocês acham que não precisam, já vi cair em prova. Tá? E quando ele é um acidente de qualquer natureza ou causa, é um B36. Então, quando fala, doutor, é um B36, eu já sei que é um auxílio-acidente que não foi ligado a acidente de trabalho. Quando eu falo é um B94, eu sei que é um auxílio-acidente ligado a acidente de trabalho. Beleza? Então, vamos ver aí uma questãozinha. Eu gosto de trazer questão para a gente matar o sono, tá? Vê como é que cai na sua prova. Entre os contribuintes abaixo, assinaram que não tem direito ao auxílio-acidente. E aí, como é online, né? Você pode dar um pausa aí e marcar aí, que é importante que você marque, tá? Dá uma pausa, pensa. Vamos lá. O trabalhador avulso tem direito? Tem. Letra B. O segurado especial tem direito? Tem. Letra C. O empregado doméstico tem direito? Tem. Então, qual é a resposta? Qual é o contribuinte abaixo que não tem direito ao auxílio-acidente? Letra D. O contribuinte facultativo, gabarito, letra D. Ah, professora, mas isso aqui é muito fácil, né? É muito fácil que a gente está vendo agora. Só que quando a gente junta esse assunto mais uma tonelada de assuntos que você tem para estudar, às vezes pode não se lembrar. Aí eu digo, isso aqui é questão que cai, é questão que você não pode perder. Qual é a questão que você pode perder? Ah, peraí, quais são aquelas hipóteses de majoração? Perda da mão, perda do pé, que a gente deu no módulo anterior. Tá, isso aí tudo bem, mas questão como essa aqui, porque você deu uma vista rápida e não quis repetir, não é por aí, tá? Aí eu não admito isso, não. Vamos lá. Mais uma vez, auxílio-acidente. Tá? Então, a gente detalhando aí. Então, repetindo, né, o auxílio-acidente vai ser concedido como uma indenização quando, após consolidação das lesões, então tem que ter uma sequela definitiva, resultar em redução da capacidade para o trabalho. Então, inciso 1, ele fala, quando resultar na redução da capacidade do trabalho que habitualmente exercia. Inciso 2. Quando resultar na redução da capacidade do trabalho que habitualmente exercia, exigindo maior esforço para o desempenho da mesma atividade na época do acidente, tá? Então, ele tem uma redução, tanto é a redução da capacidade do trabalho, ou senão, além da redução, ele tem um esforço maior para fazer aquela atividade. E inciso 3. Impossibilidade do desempenho da atividade que exercia na época do acidente, ainda que permita o desempenho de outra, independentemente do processo de reabilitação profissional. Esse inciso aí, 3, pouca gente sabe dele. Tá? Então, se eu tive um acidente, eu não é que isso dá azar. Eu nem gosto de botar também nome de aluno para não dar azar. Então, se fulaninho, ele teve um acidente, vamos lá, dizer que não foi uma fratura de antebraço, foi uma fratura de fêmur. Ele teve um acidente, fez lá o tratamento, a fratura de fêmur complicou com osteomielite e tal, ele não pode ser mais pedreiro. Ele vai voltar para a função de porteiro. Então, se ele teve uma impossibilidade, uma sequela definida devido ao acidente, também cabe enquadramento no auxílio-acidente. Esse inciso 3, praticamente ninguém sabe, tá?
Então, se quiserem fazer uma sacanagem na sua prova, pode pegar por aí. Principalmente, se quem for fazer a prova for um perito médico federal, então ele vai pegar nessa parte previdenciária de forma mais detalhista, tá? Mas lembrando, minha gente, que as questões se repetem, tá? A FGV, a CESP, a Carlos Chagas, todas essas instituições que fazem prova, eles têm um banco de questão. Então, geralmente, quando a pessoa é chamada para fazer a questão da prova, eu não fui chamada, ele pode escolher entre aquelas questões que já estão no banco de questão, ou ele pode formular uma nova. Só que muitas vezes é mais fácil ele escolher entre o banco de questão do que ele formular uma nova, né? Porque aí, às vezes o aluno vai, pede para anular, entra na justiça. Então as questões se repetem. Tá? O que eles gostam de perguntar muito sobre auxílio-acidente é que é de caráter indenizatório e que ele volta para o trabalho com a redução da capacidade para o trabalho devido a uma sequela definitiva. E outra, que é devido a qualquer acidente, de qualquer natureza ou causa. Não necessariamente acidente de trabalho. Ok? Vamos ver mais uma questãozinha da CESP 2018. Você que está em casa pode ler sem mim, botar pause, ler e fazer sozinho, e daqui a pouco a gente corrige. O bom da aula online é isso, né? Maria, casada, sofreu acidente de trabalho em 1 de fevereiro de 2018 e ficou afastada da empresa em que trabalha por 3 meses, recebendo auxílio-doença até a data imediatamente anterior ao seu retorno, que ocorreu em maio de 2018. Nessa época ainda chamava auxílio-doença. Na data do acidente, o cônjuge de Maria tinha 48 anos de idade, 44. Nessa situação hipotética, após retornar ao trabalho, Maria poderá pleitear o auxílio-acidente somente se persistirem sequelas que impliquem a redução da capacidade laboral. E aí, minha gente, está certo ou errado? A questão está correta, né? Veja, a questão está linda. E a CESP, diferente da FGV, a CESP, ela traz um cabeçalho muito grande. Então, veja, ele tenta lhe confundir. Porque ele já falou que na época do acidente, o marido dela tinha 44 anos de idade. Não tinha nada a ver com a questão. Mas ele fala para lhe confundir. Mas isso depende da banca. Realmente, CESP CESP Gran Rio, eles têm um perfil bem assim, de questões longas e cansativas. Já a FGV, por exemplo, não. São questões mais objetivas. E aí, minha gente, o auxílio-doença e o auxílio-acidente podem se acumular? Vamos ver? Bem, eu trouxe esse gráfico aqui para a gente entender como é que se dá todo o processo. Então, vamos lá acompanhar aquela situação que eu falei da fratura do antebraço. Então, a pessoa quebrou o antebraço, apresentou lá o atestado da empresa, ele é trabalhando na empresa, empregado. Primeira pergunta, segurado empregado tem direito ao auxílio-acidente? Tem. Aí, os 15 primeiros dias, quem pagou? Foi a empresa ou o INSS? A empresa pagou os 15 primeiros dias. A partir do 16º dia, ele foi encaminhado para o INSS. Beleza. Aí, ele foi concedido, passou pela perícia e foi concedido um auxílio por incapacidade temporária. Ele está incapaz. Ok. Aí, o que aconteceu? Ele passou 6 meses lá, já fez a cirurgia, fez tudo, está com a sequela consolidada, teve alta da perícia, mas a perícia concluiu o quê? Que ele podia voltar para o trabalho, mas com a redução da capacidade para o trabalho. Então, ele volta para o trabalho ganhando o quê? O auxílio acidente. Tá? Então, ele vai ficar trabalhando e esse auxílio acidente vai até a vida toda dele e só vai cessar com a morte ou com a aposentadoria, ou se ele ficar incapaz de novo. Então, auxílio incapacidade temporária e auxílio acidente não se acumulam. Ou ele recebe um ou recebe outro. Vamos dizer que esse mesmo trabalhador aqui, o braço dele, ele começou a ter uma tendinite e não conseguia trabalhar. E a empresa encaminhou de novo para a perícia do INSS. E a perícia do INSS deu, que na verdade a perícia médica federal agora, né? Os peritos do INSS saíram, são peritos médicos federais. Ele ficou incapaz, então, por Lerdort, CID, M65, por 3 meses. Então, quando ele ficar incapaz aqui, esse auxílio-acidente vai cessar e ele vai ficar ganhando auxílio incapacidade temporária, tá? Então, ele vai ficar ganhando esse auxílio incapacidade temporária, tá? Até, se for o caso, ele converter numa aposentadoria por invalidez e morrer, se for o caso, né? Professor, foi trágico isso. Outra situação, ele podia ter alta desse auxílio incapacidade temporária. O que acontece com ele? Ele volta a receber auxílio acidente e fica recebendo auxílio acidente até o final.
O que é que cai em prova? Auxílio incapacidade temporária e auxílio acidente não se acumulam. Agora, o que cai mais? Ele vai ficar recebendo auxílio acidente até quando? Ele vai ficar recebendo até a sua morte ou aposentadoria. Ou, se ele tiver nesse tempo, um outro requerimento do auxílio incapacidade temporária. Então, anote aí. O auxílio acidente, uma vez concedido, vai ser pago até a morte ou até a aposentadoria do segurado. E ele vai ser suspenso temporariamente se ele, por acaso, desse trajeto aí, ele solicitar um auxílio incapacidade temporário, tá? Então, ele pergunta muito, auxílio acidente cessa quando? Ele cessa com a morte e com a aposentadoria. Repetindo, o auxílio acidente cessa quando? Cessa com a morte e com a aposentadoria, tá? Isso vai cair na sua prova. E você vai lembrar de mim. E espero que você lembre de mim acertando a questão. Vamos fazer mais uma questãozinha, tá? Para a gente aquecer. Maria foi contratada como empregada da empresa Souza e Silva, lá. Após 3 anos e 2 meses de trabalho, ela foi vítima de um acidente de trânsito que lhe provocou fraturas expostas no membro inferior. Em virtude dessa ocorrência, Maria ficou incapacitada temporariamente pelo trabalho. Após 1 ano e 8 meses de afastamento do trabalho, os peritos do INSS constataram que Maria, apesar de se encontrar apta do trabalho, possuía sequelas provenientes do acidente que reduziu sua capacidade para a atividade que habitualmente exercia. A própria questão já definiu o auxílio acidente, né? Ela já definiu. Considerando a situação hipotética, julguem o item que se segue. A partir do momento que Maria for considerada apta para retornar ao trabalho, o INSS deve cessar o pagamento do auxílio-doença e conceder-lhe o benefício do auxílio-acidente. E aí, qual é a resposta correta? Essa resposta está corretíssima, tá, minha gente? Então, é nessa situação que ele vai perguntar. Ele quer que você saiba que o auxílio-acidente não tem nada a ver com auxílio incapacidade temporária, tá? Ele usou auxílio-doença porque essa questão aí foi em 2016, tá? Ok? Podemos prosseguir? Ótima essa questão, né? Mais uma. Suponha-se que Antônio receba auxílio acidente há 5 anos, juntamente com seu salário mensal, e vai se aposentar. Nesse caso, Antônio poderá acumular o benefício de auxílio acidente com sua aposentadoria, certo ou errado? Resposta: errado. A gente não pode acumular auxílio acidente com aposentadoria. Essa questão é questão ótima para cair na sua prova. Aliás, o que eles gostam de perguntar do auxílio acidente é justamente isso. O auxílio acidente vai receber ao longo da vida e vai cessar com a morte e com a aposentadoria. Então, ele vai ficar recebendo auxílio acidente quando ele requerer a aposentadoria dele, tiver alguma doença que for acometido, ele vai ter o benefício suspenso. Então, cessado, não suspenso, cessado, tá? Então, anote aí. Auxílio acidente não pode ser acumulado com aposentadoria. Isso é uma questão bem recorrente em prova, tá? Bem recorrente. E ainda, o auxílio acidente. Vamos dizer agora, para a gente complicar um pouquinho, se o segurado, aquele segurado que eu falei do braço, né? Ele estava recebendo o auxílio acidente dele, beleza. Aí ele é muito azarado, teve outro acidente, teve um acidente na perna, tá? Aí ficou um tempo de benefício e viu que ele também tinha uma sequela na perna. E essa sequela também causava uma redução na capacidade do trabalho. E aí, ele vai ter direito a 2 auxílios acidentes? Como é que a gente faz isso aí? Bem, quando o segurado, em gozo de auxílio acidente, fizer jus a novo auxílio acidente, em decorrência de outro acidente ou doença, serão comparadas as rendas mensais dos 2 benefícios e mantido o benefício mais vantajoso. Então, se por acaso o segurado tiver o azar de ter 2 auxílios acidentes, ele tem essa opção de selecionar aquele mais vantajoso. Uma questão muito boa de cair na sua prova. Bem, para você que atua na perícia judicial, o juiz não vai perguntar para você se ele pode acumular auxílio acidente, e o juiz também não vai perguntar para você quando é que cessa. Porque essa questão de matéria de direito é o juiz, o advogado e a procuradoria. O que o juiz vai querer saber é se ele tem enquadramento de auxílio acidente. Se você avaliou aquele segurado e realmente ele tem, aquele periciado, ele tem uma sequela que reduz sua capacidade do trabalho. Ok? Tranquilo? Então, só para a gente lembrar aqui, ó, voltando, quando o auxílio acidente vai ser concedido quando? Aquela sequela de um acidente de qualquer natureza ou causa, lembrar que o auxílio acidente não é só com acidente de trabalho, pode também ser acidente fora do trabalho. Resultar o quê? Numa sequela temporária ou definitiva? Definitiva,
que cause o quê? Redução da capacidade para o trabalho. Aí ele vai ficar recebendo auxílio-acidente, que ele é de caráter indenizatório, ele pode ser inferior ao salário mínimo e ele é 50% da renda mensal, tá? Vai ficar recebendo auxílio-acidente e esse auxílio-acidente vai cessar quando? Na morte ou na aposentadoria. O auxílio-acidente, ele pode acumular com a aposentadoria? Não. Matamos aqui auxílio-acidente. E para finalizar, se por acaso ele for azarado e quiser mais auxílio-acidente, ele vai escolher o mais vantajoso. Vamos fazer mais uma questãozinha? Vamos lá. Peço que vocês façam sozinho, então dê um pause aí, faça só sem mim, depois confira. Roberto, empregado da empresa Silva e Silva, há mais de 1 ano e 8 meses, do qual recebe salário mensal equivalente ao salário mínimo. Deverá afastar-se do trabalho por 4 meses em função de um problema cardíaco atestado do INSS. Então, veja, ele trabalha na empresa, ele já está lá 1 ano e 8 meses, recebe o salário mínimo, e ele tem um problema cardíaco. Está provavelmente descompensado e ele vai ter que ser afastado. Nessa situação hipotética, durante o período de 4 meses de afastamento, Roberto fará jus ao auxílio-acidente, certo ou errado? Eu pergunto para vocês. Peraí. Primeira coisa, ele sofreu algum acidente? Não. Então, não caberia auxílio-acidente. Segunda coisa, ele sofreu algum acidente que está com a sequela definida? Não. Essa sequela definida foi diz que reduz a capacidade para o trabalho? Não. O que é que ele tem aqui? Ele tem uma doença cardíaca descompensada, que ele vai ter que ficar afastado do trabalho, tomando medicação, compensando aquela doença cardíaca. Depois, quando ele compensar, ele vai ter alta para a função dele. Então, lembra que o auxílio incapacidade temporária é para você compensar aquela determinada doença. Não tem nada a ver com o auxílio incapacidade temporária, não tem nada a ver com sequela, com redução da capacidade para o trabalho. Então, aí, classicamente, ele tem uma incapacidade laboral temporária para a função de... Ele não diz qual é a função, né? Nessa função aí na empresa Silva e Silva, e não tem nada a ver com auxílio-acidente. Essa questão está errada. Tranquilo? Alguma dúvida? Minha gente, eu estou disponível no WhatsApp, tá? Quem não está no grupo do WhatsApp, geralmente eu estou disponível no grupo do WhatsApp da pós-graduação e do curso preparatório, que são os alunos que têm mentoria comigo, tá bom? E a gente também tem essa mentoria comigo, separadamente, vocês podem também procurar lá no site da escola, que eu vim dando aula lá para ajudar o pessoal aí nessa parte previdenciária. Mais um aí, para a gente realmente matar todas de auxílio-acidente. Vamos lá. O auxílio-acidente é um benefício devido ao segurado que se encontra na condição de, letra A, aposentado em razão de acidente que necessite de assistência permanente de outra pessoa. Minha gente, qual é aquele aposentado que, primeira coisa, o auxílio-acidente não pode acumular com a aposentadoria. Está completamente errado. Segundo, qual é a condição que ele recebe quando ele necessita da ajuda permanente de terceiros? É o quê? É a majoração de 25%. Letra B. Vítima de acidente de trabalho que fica incapacitado por período inferior a 15 dias. Minha gente, a gente viu, né, que um período inferior a 15 dias não vai nem para o INSS. Quem paga é a empresa. Tem nada a ver. Letra C. Incapacitado para exercício das suas funções habituais e que não dispõe de tempo suficiente para o recebimento da aposentadoria e invalidez. Isso não tem nada a ver com nada, né? Quem está incapacitado para suas funções habituais vai receber o auxílio incapacidade temporária, tá? D. Vítima de acidente, falou em acidente, vamos lá. Que após as consolidações das lesões decorrentes do acidente e retorno às suas atividades laborais, sofre uma redução da capacidade do trabalho que habitualmente exercia. Bem, gostei, né? Gostei. A resposta correta é a letra D. Tá ótima essa questão. Realmente é a definição do auxílio-acidente. Vamos ver a letra E. Vítima de acidente que esteja incapacitado por trabalho por tempo indeterminado. Vem cá, minha gente, uma pessoa que sofreu um acidente e que está incapacitado do trabalho, ou seja, ele não pode voltar. Eu não estou falando que ele voltou com a sequela, que ele tem uma redução da capacidade do trabalho, nada disso. Ele não pode voltar. Ele vai receber o quê? Um auxílio incapacidade temporária. E se for por tempo, ou até uma aposentadoria por incapacidade permanente, né? Dependendo aí da avaliação do caso concreto. Então, resposta correta, letra D. Ok, minha gente, então vamos estudar aí, tá certo? A gente deu um tópico muito importante, tá? Lembrando os alunos que estão aqui, que vão continuar comigo, na questão do laudo médico pericial
judicial previdenciário. A gente vai abordar lá nas outras aulinhas como responder ao juiz essas questões. Essa aula aqui é mais para o embasamento teórico, tá bom? Então, bom estudo e aguardo vocês no próximo módulo.